Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 70. Que alegria, chegamos a 70 programas. Boa noite a todos vocês, muito bem-vindos. Edição número 70, LGPD nas relações de trabalho. Nosso convidado já está por aí, já vou, logo chamo o Dr. Fabiano Zavanella para participar conosco. Edição número 70 do programa Direito em Pauta, uma marca muito importante para nós. São 70 edições, 70 lives semanais. É uma alegria imensa, dia de comemoração hoje. É um número bastante expressivo. E eu, desde já aproveito para agradecer a todos que nos seguem aí constantemente e dizer que é uma alegria imensa fazer essa live para vocês, com vocês e por vocês. Programa de número 70 e hoje falando de LGPD nas relações de trabalho. Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho, um assunto que interessa a muita gente e certamente o Dr. Fabiano Zavanella, professor Fabiano Zavanella, especialista em Direito do Trabalho, especialista nessa área de LGPD também, vai nos auxiliar aí bastante. Então, já eu chamo para participar, ele já está nos acompanhando aí, já entrou logo no início da live. Eu vou aproveitar enquanto ele nos assiste, antes de chamá-lo, para dizer que é uma satisfação enorme recebê-lo no programa Direito em Pauta e nessa edição a gente pode dizer comemorativa, né? 70 programas, podemos dizer que é a edição comemorativa. Então, bastante feliz e já vou convidá-lo aqui para participar conosco. E o professor Zavanella logo está conosco. Aê, garoto, tudo bem? Boa noite, meu amigo Constantino. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceito o convite. E é uma alegria imensa para nós tê-lo aqui no programa Direito em Pauta, edição número 70. São 70 edições. Que Alegria, legal. realmente uma marca que me deixa bastante feliz. E ela Parabéns pela iniciativa, pelo feito e pela marca atingida. Eu dei um pouco de trabalho para você no que se refere ao imagina. ajuste de agenda, mas aí não foi por acaso, é que eu gostaria de fato de participar de um número tão simbólico como é o programa de número 70. Estou muito feliz e honrado com o teu convite. Temos uma série de amigos em comum, já também acompanho o teu trabalho de alguma data. Então, só para nominar alguns deles, principalmente o Marcelo Rocha, que nos aproximou, não é isso? Um querido. Uma pessoa fraterna, sou discípulo dele de longuíssima data. Luciana Freire, que almocei na semana passada, falamos de você. Da mesma forma, o Herculano, meu grande amigo Herculano. Herculano. O Marcelo já entrou Herculano. aí. Então, assim, tem muita gente boa que nós conhecemos em comum e isso é motivo de muita alegria, de muito orgulho. Eu vi aqui o Diego Petassi, magistrado muito competente, também amigo, e cumprimentar todos os demais que estão nos acompanhando. Agora o Marcelo aqui se juntou a nós, quero deixar novamente um excelente abraço forte, fraterno para ele e agradecer por essa aproximação, Constantino. Eu que agradeço ao Marcelo também, que é um querido. Para mim é uma alegria imensa te receber, porque eu sei que você é fera no assunto. Então, não foi por acaso que o adiamento e depois meu pedido de antecipação também calhou de a gente cair aqui no programa comemorativo de 70 edições. Eu acho que já começa a homenagem a você por aí, pelo seu conhecimento. Tanto é verdade que eu vou passar aqui rapidamente, antes de iniciar efetivamente o nosso tema, pelo breve currículo. Doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito pela PUC São Paulo, MBA em Direito Empresarial com extensão para docência ou ensino superior pela FGV de São Paulo,
pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela PUC também, extensão em Direito do Trabalho Europeu pela Universidade de Roma, professor nos cursos de pós-graduação e extensão em Direito Empresarial do IBMEC, na ESA, na Faculdade de Direito de Sorocaba, na EPD, no Damásio, diretor acadêmico do IPOJUR, membro do Comitê Executivo da Comunidade Cielo Laboral, pesquisador do GETRAB da USP, diretor da Sobrate, conselheiro editorial da revista Direito do Trabalho, da Thomson, autor de obras jurídicas, excelente advogado, ótimo professor. Então, com esse currículo rápido que eu tomei a liberdade de reduzir, é que eu apresento você para os nossos convidados. Queria já iniciar com uma pergunta, Zavanella. Como é que foi a escolha pelo direito, cara? Como é que você caiu no direito? Conta pra gente. Legal, muito boa. Puxa, não tenho na família uma tradição, né? Meus pais ou parentes próximos não eram advogados. E eu, como um jovem ali da Zona Leste, tinha uma condição razoável para a média daquela época, né? Sou de 75, então já tenho uma rodagem aí. E gostava muito de futebol, de esportes, e aquela coisa, pô, vou fazer educação física, né? E, enfim, mas meus pais, aquela conversa, o aconselhamento, pô, será que é isso mesmo? Você sempre foi um cara que gostou de falar, comunicativo, que tem atenção pelas pessoas, que se indigna com as situações de injustiça. Quem sabe o direito, né? Por que não dá uma olhada nisso? Minha mãe era professora, é professora, né? Aposentada do Estado, então teve esse insight. Meu pai da área comercial, um cara que a vida ensinou bastante, não completou os estudos, mas alguém que eu devo toda a minha deferência e respeito, assim como meus avós paternos também, que com muita luta, né, criaram o meu pai, e também boa parte da minha infância eu passei com eles. E daí, pô, por que não experimentar o direito? E fui pro vestibular. Passei no vestibular da FMU, né, em 94, na Copa de 94, no ano do Tetra, que saímos lá da fila de 30 anos, depois do Mundial de 70, e foi uma escolha muito feliz. Meio que o jovem é difícil, né, porque ele é instado a escolher aquilo que ele vai fazer durante a vida inteira com tão pouca idade, né? Eu entrei na faculdade com 18 anos, mas foi uma escolha muito feliz. E logo no terceiro ano ali, eu já fui fazer estágio no escritório do Marcelo, do Ney Calderon, né, o Rocha Calderon. Tô lá até hoje, cara, é uma vida inteira, né, são, sei lá, quase 25 anos junto com ele, aprendendo a cada dia, a cada passo, a cada etapa, e me esforçando, fazendo a minha parte também, né, uma reciprocidade. E nesse caminho, a atividade acadêmica começou a flertar, como já tinha aí sim esse exemplo da minha mãe como professora, uma abnegada, eu passei a me dedicar também aos estudos, a dar mais atenção a isso, e de 12 anos para cá, eu também tenho a docência como uma profissão, né? Eu sou professor, sou advogado e professor, né? Sempre tenho muito orgulho de dizer isso, e as duas profissões me complementam, me deixam felizes, né? Eu me sinto realizado. Claro que é sempre uma construção, um desafio diário, e profissionais como você, como outros que estão aqui também nos acompanhando, que enaltecem a nosso ofício, não é tão, às vezes, combalido, mas é um pouco aí, sintetizando essa minha história, conforme a tua pergunta, amigo. Legal, cara. E trilhou com certeza um caminho de sucesso, né? Começou lá, estagiando lá no Rocha Calderon, e hoje desponta aí como um dos grandes expoentes no direito do trabalho. Legal. Me fala uma coisa, direito do trabalho foi uma escolha ou também aconteceu? Então, aí eu comecei estagiando na área civil, né? E depois eu passei a trabalhar diretamente com o Marcelo, que era um advogado, na essência, o DNA do direito do trabalho, pelos lugares que ele passou, pelas experiências que ele acumulou. E também era uma coisa que nos fez crescer bastante, era estagiar, né, nos fóruns ali do centro, não é? A Justiça do Trabalho ainda estava fatiada. Rio Branco, Alfredo Issa, Santa Efigênia, Casper Libero, Aurora.
Então era um baita desafio, né? A Aurora não tinha nem elevador, Casper Libero concentrava, tinha lá um lugar só para as execuções, quando ainda eram processos separados, né? Então, todo o esforço para chegar numa decisão de mérito e depois começava uma nova batalha nas execuções. E isso foi me apaixonando. Ele me ensinou a como fazer cálculo, sem ser um calculista, né? Por estimativa, por aproximação, como calcular reflexos, como estruturar uma petição inicial, mas também trabalhar pela reclamada. E as oportunidades foram surgindo, mas eu flutuei por diversas áreas do escritório, conheci outros, porque sempre uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça, né? A carteira da ordem não tem a área específica que você atua. Evidentemente que a especialização é uma coisa importante e que eu também recomendo para os meus alunos, mas de toda maneira, nós somos advogados na essência, né? Você tem uma estrutura de formação, de conhecimento, que lhe possibilita encarar desafios de áreas diferentes, de matrizes diferentes. E é óbvio, evidente, tomando todas as cautelas, se socorrendo de parcerias e de profissionais que também se especializaram naquelas outras áreas, mas, sem dúvida alguma, aí o direito do trabalho tomou conta da minha carreira profissional, da minha predileção, e foi pelo direito do trabalho que eu tracei a minha trajetória acadêmica e que, de alguma maneira, eu consigo aí transferir um pouco daquilo que também foi dado. Legal. E o que é interessante, você falou da FMU, né? Eu também fiz FMU. E aí você é meu bicho, hein? Porque eu saí da FMU no final de 91. Eu me formei no final de 91. Você entrou em 94. Isso. Mas é legal, que bom. Eu adoro ver pessoas da FMU, da faculdade que eu fiz, bem-sucedidas. E acho que serve para quem está nos assistindo, que na verdade não é a faculdade que faz o teu sucesso, né? É você que faz o seu sucesso, independente da faculdade. É óbvio que tem peso, que hoje você tem FGV, você tem faculdades de muito peso, mas não é a faculdade que faz o aluno, não é a faculdade que faz o advogado. É você que se faz advogado e é você que tira o melhor do local onde você estiver e se desenvolve. Você é mais um exemplo disso. E eu queria deixar isso registrado, que eu também fiz FMU e tenho 0,0 vergonha de dizer isso. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz FMU e que eu sou um sobrevivente. E o ano que vem eu completo 30 anos de advocacia sendo formado na FMU e estou aqui e hoje batendo 70 lives. E é isso. Então fica aí de exemplo. Fica de exemplo para todo mundo aí, para não desanimar, mas eu não entrei numa faculdade renomada. Você pode ser um profissional renomado, independente da faculdade. Em algumas você talvez tenha que se esforçar um pouco menos, em outras você se esforça mais, mas o caminho está aí para todo mundo. Mas é isso, legal. Acho que a gente já deu essa introdução. Vamos falar de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados. Me fala uma coisa, a lei já pegou, ela já é realidade ou ela ainda precisa se firmar? Puxa, uma excelente pergunta. Antes disso, eu só quero mandar um abraço aqui para o Celso, que tá escrevendo aqui, um brincalhão, um amigo, um baita advogado, né, um criminalista, e a gente joga juntos no time da OAB Santana. Então, se eu não mandar um abraço para ele, depois ele vai ficar chateado, tá? Então, ousadia, meu atacante, um abraço para você e para todo mundo que está aqui conosco, né? Eu tenho essa característica também de fazer de uma forma descontraída, leve, porque eu acho que a vida já já nos impõe tantas responsabilidades e que, assim, a gente está fazendo uma live, né, de forma telepresencial, que é uma marca que carregou ao longo da pandemia, mas logo, logo, né, quero também te encontrar, te abraçar, trocar outras grandes ideias aí, que sem dúvida a gente tem muita coisa para conversar. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no meio da pandemia, né? Ela teve uma vacância de 2 anos, é uma lei de 2018, contemporânea ao Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, tem uma inspiração central no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Vale a pena, Constantino, ler a exposição de motivos, o relatório, né? O relator do projeto de lei, então, era o deputado Ricardo Ferraz. E ali ele tece uma série de considerações que eu sempre destaco,
que tem muito mais a ver com o papel do país, do Brasil, no cenário mundial, sob a perspectiva concorrencial, sob a perspectiva do posicionamento, né, do relacionamento com, principalmente, a União Europeia, porque o regulamento geral é bastante enfático de que, olha, os países que não apresentarem, não detiverem uma legislação de proteção de dados, eles estão fora, né? Os países europeus não devem estabelecer relação comercial com setores, com nações que não tenham essa matriz de proteção de dados, né? E isso é fato, até porque os Estados Unidos também é um importante vetor no assunto. Óbvio que tem um regime federalista, então é diferente, cada estado tem autonomia para legislar a respeito do assunto, e aí a gente vai ter excelentes exemplos na Califórnia, né, com um regramento bem específico sobre tal aspecto, e o Brasil não podia ficar de fora disso. Então, evidentemente que a lei tem como matriz de proteção o titular dos dados, né, o cidadão, e que, portanto, você deve ali frear todo tipo de abuso, excesso, desvirtuamento. Como ela entrou em vigor no meio da pandemia, e as penalidades agora em agosto de 2021 apenas, então a gente tem aí 2 meses, né, de possíveis autuações por intermédio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, então dá para dizer que tudo é muito recente, tudo ainda é muito novo, tudo ainda é bastante embrionário. Não se trata de pegar ou não, é uma lei, está posta, está em vigor, claro que ela necessita de ajustes, de esclarecimentos sob o ponto de vista interpretativo, e a ANPD tem prestado um papel bastante importante, né, já tratando de temas espinhosos logo de saída, inclusive em uma das suas diretivas falando a respeito da figura do empregado, para deixar muito claro que o empregado não é um operador de dados, para que não se faça uma confusão que, lamentavelmente, foi feita por alguns tribunais em normativas internas, atribuindo aos servidores a condição de operador de dados, e não é isso, né? Na essência do direito do trabalho, e aí do direito administrativo diferente, claro, mas o empregado, ele é um preposto, quer dizer, ele é um representante do empregador, que é o controlador efetivo dos dados, então ele age sob comando, né? Ele não tem autonomia para aquilo. Então esse foi um ponto que a ANPD já tratou, já enfrentou de cara. Agora, né, a consulta pública para estruturar o guia da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para pequenos e microempreendedores, empresários, outra coisa vital, porque na Europa há esse tratamento diferenciado. Então, a ANPD nos acena com um papel educativo, orientativo, muito antes daquela fiscalização predatória ou de um receio que se havia da imposição indiscriminada de multas e sanções para a atividade produtiva, que já é tão massacrada no nosso país, não é? O setor produtivo, ele já sofre com uma carga fiscal expressiva, com um volume de encargos, com uma burocracia. Então, uma nova lei impondo uma série de obrigações e de detalhamentos, ela precisa de cuidado, ela precisa de tempo para que isso funcione. E o país é muito grande, ele é muito heterogêneo. Então, nós temos empresas de todos os tamanhos, de todas as matrizes e de todas as características. Para as empresas grandes, para os conglomerados gigantescos, para as multinacionais, é mais tranquilo. Primeiro porque elas já estavam acostumadas com isso nos seus países de origem, principalmente na Europa. Então elas já tinham que replicar as boas práticas aqui no Brasil. Segundo, porque tem dinheiro para investir naquilo que é importante, na área tecnológica, no ajuste contratual, né, na identificação dos seus gaps, dos seus riscos e etc. Agora, do meio para baixo, você já tem dificuldades de sobrevivência pelas limitações impostas pela própria pandemia. Olha, eu tenho que manter minha empresa aberta, sustentável, sobrevivendo, de alguma maneira manter os empregos. Então, depois eu vou pensar nisso. Esse ajuste, essa adequação, eu faço no momento seguinte. Não é o recomendável, mas, então, sintetizando a resposta à tua pergunta, não se trata de não pegou ou pegou, se trata de quem conseguiu olhar para isso e fazer alguma coisa e avançar, e quem ainda não teve condições para tal. Mas eu recomendo, eu insisto, que se faça, né? Por menor que seja, por mais difícil, você tem a necessidade de olhar, porque uma outra máxima, Constantino, não se trata de o incidente de vazamento de dados acontecerá ou não. Se trata de quando ele acontecerá.
porque é certeza que ele acontecerá. E nós já tivemos provas de invasões e de problemas, né? Essa semana não ficamos sem os principais aplicativos, aí, redes sociais, comunicadores, e ainda não se sabe exatamente por quê, mas os nossos tribunais já foram atacados por hackers, né? E ficamos aí uma semana sem acessar o STJ, por exemplo. Então é uma realidade, é uma realidade. Perfeito. Queria deixar um abraço para o Marcelo. O Marcelo Rocha está dizendo que precisa sair aí, que tem um outro compromisso. Obrigado por ter prestigiado a live, Marcelo. Valeu, Marcelo. Tá. Evandro é um amigo em comum também, está por aí, a todos os outros que estão passando por aí. Você já colocou isso, mas só para deixar claro para quem está nos assistindo, a LGPD, a legislação, ela não diferencia a sua aplicabilidade para nenhum modelo de empresa, para o tamanho da empresa, para a quantidade de empregados. Ela é uma lei única para qualquer um que tiver estabelecido. É isso? Ela não tem uma diferenciação, como, por exemplo, a gente vê na legislação europeia. Exato, exato. O texto posto, da maneira como ela está construída, ela é aplicável para toda e qualquer pessoa física ou jurídica que trate dados com objetivos econômicos. Então, não importa no que se refere à entidade empresarial, o seu tamanho. Há, de novo, essa consulta pública para que se construa uma diretiva voltada para a micro e pequena empresa e, quem sabe, flexibilizando uma série de obrigações do tipo a exigência ou não de se apresentar o encarregado de dados, ou o DPO, como impõe a legislação europeia, e outras cautelas e recomendações impostas. O ponto também de matriz é que a Lei Geral de Proteção de Dados não foi pensada para as relações de trabalho. Ela tem como foco central o consumo, o consumidor, a relação de consumo. E muito dela também tem que ser numa tríade ali com CDC, Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, não é porque ela não tem artigos que cuidam especificamente da relação de trabalho, como tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeus, aliás, e também a diretiva número 43, que trata especificamente dos empregados lá no ambiente europeu, ela não se aplica no nosso caso. Sim, ela é aplicável para toda e qualquer situação que haja tratamento de dados. E na relação de emprego, nas empresas, é um contingente super importante. Há um volume de dados ali, e especialmente também de dados sensíveis, porque a lei diferencia, o que é o dado pessoal, o nome, o RG, o CPF, e o que é o dado sensível. Uma biometria, uma filiação sindical, uma imagem, então, uma preferência política, uma convicção religiosa, e isso, de alguma maneira, para o ambiente de trabalho, em determinadas situações, pode ser um dado necessário. Os dados de saúde são dados sensíveis. Então, o RH, o departamento jurídico, tem que estar muito atento, muito ligado, porque ele passará a ser demandado, não importa o tamanho da empresa, a dar respostas de que maneira os dados daqueles empregados estão sendo tratados, onde eles são armazenados, como é que ele pode consultar, qual é o canal de denúncia, e até que processo de anonimização, qual a finalidade que aqueles dados estão sendo aplicados. Então, é de fato algo que merece muito da nossa atenção, Constantino. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa até para trazer clareza. No mundo jurídico, quem defenda que ela não se aplicaria para os contratos de trabalho? Há essa defesa ou isso é bem pacífico e tranquilo? Não, pacífico. Não passou... por duas razões, No direito do trabalho, nós sabemos que há uma polarização ideológica na doutrina, na atuação prática, na magistratura e etc. Então, mesmo que você parta de uma premissa, de uma corrente progressista ou mais protetiva, não trataria como uma exceção a não aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados às relações, até porque o empregado, na hipótese, ele é a parte vulnerável. E aí, logo, a lei traria maior conforto para esse empregado. E, de outro lado, sob a perspectiva das empresas, que é o que eu defendo, a Lei Geral de Proteção de Dados não impede o tratamento de dados. Ela regula os fluxos. E isso é importante até para efeitos de direito concorrencial,
para que você ganhe escala, imagem, marca, autoridade no seu setor ou segmento. E dessa forma, e dessa maneira, a empresa pode se valer de outras hipóteses de tratamento de dados autorizadas pela lei, que não o consentimento. Que equivocadamente muita gente, logo de cara atropelada, saiu alterando contratos de trabalho e tal para indicar uma cláusula geral de consentimento amplo e restrito, como se fosse um cheque em branco. Então, é pacífica a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados na relação de emprego, aqui tecnicamente para fazer uma distinção, empregador e empregado, e também na relação de trabalho, que é a mais ampla. Por exemplo, todos os trabalhadores em aplicativos. Você tem a autodeterminação informativa, quer dizer, ele pode pegar aquelas avaliações que ele recebe dos clientes e levar para uma outra plataforma, caso ele decida se descredenciar daquela. As plataformas vão ter que tratar disso. Perfeito. Me fala uma coisa, a gente teria também dúvidas ou discussões ou contradições se aplicaria aos contratos de trabalho já vigentes anterior à vigência da lei? Ela aplicaria para qualquer contrato de trabalho ou ela só aplica para quem é empregado a partir da vigência da lei? Tem discussão sobre isso ou não? Pô, muito boa a tua pergunta, porque já me fez voltar no tempo. E quando da reforma trabalhista, em 2017, nós tivemos a oportunidade, eu e o Marcelo, organizamos uma obra, um ano da reforma trabalhista. As reflexões, foi publicada pela LTR, muita gente bacana, muitos amigos em comum, escreveram nessa obra, o ministro Almir Pazianotto, o professor Manos, Luiz Otávio Camargo, enfim, muita gente boa, professor Jorgenor, professora Gisela Freire, muita gente boa. E o que se discutiu ali na reforma trabalhista? Né? Lei de direito material, nós vamos ter que voltar lá na lei de introdução ao direito brasileiro. O direito material, no caso do contrato de trabalho, que é um negócio jurídico de trato sucessivo, né, que se renova no tempo, cada dia que o empregado chega para trabalhar, ele assume aquelas obrigações e tem os seus deveres durante aquela jornada, ela se aplica de imediato aos contratos vigentes ou dali para frente, mas os que estão vigentes também. E se travou uma baita discussão de direito material e processual em relação à aplicação, né, da reforma trabalhista, principalmente para aqueles que eram críticos àquelas modificações. E que para mim não entrava muito na cabeça. Né? De direito processual, menos ainda, porque se você adota a teoria, né, do isolamento dos atos, aquilo que foi praticado sob a égide da lei anterior está perene, o que não aconteceu ainda a nova lei, o que está no meio do caminho, o que for mais benéfico para a parte que tem que praticar o ato. Mas, enfim, talvez eu tenha que revisitar os clássicos aí de introdução ao direito, do direito civil, da interpretação e etc. E agora não se fala isso. Quer dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica para os contratos em curso, firmados, inclusive, anteriormente à sua entrada em vigor. E, basicamente, também é uma lei de direito material que traz obrigações outras ao empregador. E ele poderia, então, se valer, não, ó, daqui para frente eu vou aplicar, daqui para trás não. Então, não me parece, essa discussão não existe, e não me parece nem que ela deva existir, como também, da mesma forma, não deveria ter sido travada na 13.467, na reforma trabalhista, né, que entrou em vigor em 11/11/2017. Perfeito, eu compartilho inclusive desse seu entendimento também. Voltando um pouco, quais são os objetivos da LGPD? Assim, o que a gente consegue tirar de objetivo da lei? O que a lei busca? Essa pergunta também é muito legal. Especialmente o artigo 2º é emblemático, né, da LGPD. Porque ele traz fundamentos que são complementares e que, para muita gente, aparentam um certo antagonismo, mas essa a grande virtude da lei. Porque traz como fundamento claro a privacidade e a intimidade, que são vertentes do direito de personalidade, mas em algum momento as coisas se desgarraram, então proteção de dados é diferente de privacidade. Privacidade é você evitar que alguma coisa aconteça. E aí pode, claro, ter uma visão mais subjetiva ou objetiva. Proteção de dados é o regramento dos fluxos.
Você não impede o tratamento de dados, mas você diz de que maneira eles têm que acontecer, para que você, claro, não imponha uma violação indevida ao titular. Ela também trata da autodeterminação informativa no inciso 2º do artigo 2º, que é, de forma muito simples, coloco embaixo do braço os meus dados e levo para onde eu quiser. É o fortalecimento, é o desenvolvimento da minha personalidade. Então, isso também tem um eixo de conexão com o direito ao esquecimento, recentemente julgado pelo STF e reconhecido como um direito fundamental, né? E com todas as ressalvas ali, né, de que não pode ser algo que suplante ou contraponha ao direito à informação, à liberdade de imprensa e etc. A liberdade de expressão, de informação, está no inciso 3º. A inviolabilidade da honra e da imagem, alguma coisa que a empresa já devia se preocupar, e está na Constituição Federal também, no próprio artigo 5º. O desenvolvimento econômico e tecnológico, no inciso 5º, então, olhando exatamente para aquela ideia dos fluxos. Então, cara, invista, se desenvolva, cresça, né? Ganhe musculatura, mas tome cuidado com a honra, com a intimidade, com a imagem. Fala no inciso 6º da livre iniciativa, da livre concorrência, mas também da defesa do consumidor. Então, harmoniza, né? E os direitos humanos, no inciso 7º. O livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade da pessoa humana, o exercício da cidadania. Quer dizer, são pilares aí estruturantes, né, da própria Constituição Federal, reafirmados e reorganizados dentro da lei, que tem essa virtude de servir como um mecanismo de balanço, de razoabilidade. O princípio da proporcionalidade, a todo momento, ele é convocado à luz da LGPD para resolver os conflitos são no caso concreto. Não há uma regra de bolo, não tem receita. A LGPD vai nos dar os contornos todos para que no caso concreto, naquelas situações que a autoridade será chamada para verificar se houve uma violação ou não, ou a judicialização, no caso, o membro do Poder Judiciário que tenha que decidir, ele terá que levar em conta a regra de proporcionalidade. Para entender, houve ali necessidade, adequação, proporcionalidade de sentido estrito. Quer dizer, a teoria clássica do Alex, né, da aplicação dos princípios, né, dos direitos fundamentais. Então, ela tem como máxima. E outra coisa que é muito legal também é o artigo 6º. Por que o artigo 6º é muito legal? Porque no artigo 6º se usa de uma técnica legislativa que também não é tão convencional, que é catalogar princípios. Princípios, por essa mesma teoria do Alex, não é algo que está instituído em regra. Ele faz a diferenciação o que é norma, como gênero, e espécie. Princípios do lado, que são os estruturantes, e regra do outro, que são as leis. Os princípios se colidem, e você aplica a regra do sopesamento, e as regras, caso haja uma colisão, uma delas é afastada no caso concreto, e até pode ser declarada no controle específico de constitucionalidade como não, e depois ela retoma o ordenamento jurídico. Então, o artigo 6º orienta quais são os princípios norteadores da Lei Geral de Proporcionalidades e mais, define esses princípios. E para nós o que importa, quer dizer, como que eu vou fazer isso na relação de emprego? Qualquer hipótese de tratamento que eu adotar, eu preciso estar com o artigo 6º aberto. Qual a finalidade? Por que eu vou coletar dados de filiação desse candidato na entrevista de emprego? Por que eu tenho que saber quem é a mãe e o pai dele? Qual a finalidade? Eu tenho que informar essa finalidade, e aí na fase pré-contratual eu defendo que vale o consentimento, mas desde que ele entenda qual aquela finalidade, consinta, e de fato o tratamento seja naquela específica indicação dada quando da coleta do dado. Qual a necessidade? Qual a adequação? Qual a segurança? O tratamento daquele dado não pode de maneira alguma permitir nenhum tipo de discriminação, que é exatamente uma outra proposta interessante, né, que eu, de uma maneira mais ousada, quero enfrentar na minha tese, um pouco mais à frente, que é o tratamento de dados sensíveis pela hipótese do legítimo interesse. Justamente para você poder construir políticas de inclusão, de diversidade, de ESG dentro das empresas.
É um livro completamente formado por páginas em branco, meu amigo. Tem um grande cara que você também precisa conhecer, que talvez vale a pena você convidá-lo para uma das suas lives, que é o André Zipper. Depois eu faço a aproximação lá do Paraná. Legal. É o cara que primeiro escreveu sobre trabalho em plataformas. Tem uma baita visão, sujeito muito bacana, e ele fala, Fabiano, você está bebendo água limpa, cara. Não tem literatura do direito do trabalho tratando de proteção de dados nas relações de trabalho. O que é difícil, por um lado, porque você não tem onde se apoiar, não tem muita consulta. Então, claro, a gente se socorre dos clássicos, Danilo Doneda, Laura Scherter, o Bruno Bione, a Patrícia Peck, o Você sabe que o Bruno Bione é Oxyblom. meu primo, né? Ele foi Então, estagiário lá no escritório. O Bione é fantástico, né? Assim, referencial teórico da minha tese, ele é um dos referenciais teóricos, né? Brilhante, né? Um rapaz brilhante. Tá na LPD, não é por acaso, né? Então, a lei, ela tem esses pilares, né? Esse estrutural, como você me perguntou. Legal. Inclusive o André tá aí. O André tá prestigiando a live. Você mencionou ele tá assistindo a live. Tá, então pronto. Depois eu te passo o contato dele. E fantástico, assim, aprendo muito com ele, cara. Tá. Eu queria já aproveitar e te pedir desculpas, cara. Travou para mim, eu não consigo minimizar os comentários. E aí, não sei se te incomoda ficar na tua frente, mas ele não tá saindo. Porque Não, para mim nem tá aparecendo aqui. Eu até peço desculpa se eu não cumprimentei alguém ou não respondi alguma pergunta, porque para mim ficou travado em um deles e não tá rodando. E o meu não tá. O meu ele tá aparecendo, mas eu não consigo minimizar. Então, tá. fica Mas não tem problema. Frente. Tá bom, não tem problema. Te pedir desculpa por isso. Legal. Nada. Você já falou, eu ia te perguntar uma coisa que você já respondeu, por isso que é bom falar com quem, que é a questão da correlação entre as proteções da LGPD e o direito de personalidade do Código Civil. Você já respondeu isso, já fez essa correlação. Como é que fica a questão da responsabilidade do empregador na LGPD? Você também já falou disso, dizendo da questão do preposto, que o empregado é o preposto. Então, na verdade, se houver um tratamento inadequado de dados por um empregado lá do RH ou para um empregado do financeiro ou de qualquer coisa, como é que fica a questão da responsabilidade do empregador à luz da LGPD? Legal. Então, assim, na lei nós temos sujeitos e agentes, de uma forma muito objetiva. Nós temos os titulares de dados, que no que nos interessa aqui são os empregados, mas podem ser também empregados de uma terceirizada que eu contrato, e aí eu tenho, eu trato de alguma maneira aqueles dados, ou eu exijo que ela me apresente comprovação de recolhimento de fundo de garantia, de previdência social, pagamento de salário. Tem que tomar cuidado com isso, que são dados pessoais de outros titulares. Eu tenho o controlador, que é o empregador, efetivamente é o empregador. Eu tenho o operador de dados, que na lógica do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeus, e que é aquilo que a nossa lei também pensou, é um terceiro, geralmente uma empresa que opera, que realiza esse tratamento de dados sob o comando e as diretrizes dadas pelo controlador de dados. Então pode ser uma empresa de TI externa, pode ser uma empresa de campanha de marketing, pode ser um escritório de advocacia, de contabilidade, que faz folha de pagamento, qualquer tipo de operador externo, e pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas que tem um propósito específico previsto em contrato, no mais das vezes, para atuar de acordo com aquilo que o controlador determina. E nós temos o encarregado de dados, que é o DPO, da forma como se trata lá no regulamento geral. O encarregado, ele faz as pontes. Então, ele dialoga com os titulares, ele recebe as reclamações dos empregados, ele reporta isso ao controlador, ele reporta ao operador, ou também indica falhas ou imprecisões no tratamento de dados. Ele recebe as exigências da autoridade nacional e também faz as respostas. Ele conduz ali o canal, de reclamações e da ouvidoria propriamente dita. Então tem que ser um profissional bem habilitado, tem uma série de certificações para isso, é uma vaga disputada, os valores oferecidos são expressivos, mas também
A empresa pode contratar um encarregado profissional, ele não precisa ser um empregado, não precisa estar dentro do quadro. É muito parecido com o síndico profissional, por exemplo. Ele pode atender uma série de empresas, um pool, uma associação pode ajudar nisso, um sindicato econômico, enfim. Então, tem que separar essas figuras. Um empregado pode também ser operador de dados em situações muito específicas, quando ele for contratado de maneira expressa para essa finalidade, né, e que tenha domínio, conhecimento tecnológico adequado, suficiente para entender quais são os desdobramentos de uma eventual falha que ele cometa. E também falha essa daquilo que ele desvia do comando dado pelo controlador. Então, que ele tem alguma dose de autonomia. As penalidades são pesadas, há responsabilidade civil sim prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, ali no artigo 50 e seguintes. Inclusive, ela prevê responsabilidade solidária do controlador e do operador de dados. É por isso que não dá para dizer que qualquer empregado pode ser operador de dados, senão seria um caos, né? Quer dizer, o empregado ele não tem essa autonomia, essa liberdade, e depois ele vai pagar uma conta de alguma coisa que ele não fez. Agora, isso não significa que se o empregado cometeu uma falha culposa ou dolosa, que prejudique a empresa, ele não responda regressivamente por aquela indenização que a empresa foi instada a pagar, ou até que ele não possa ser, que o seu contrato de trabalho não possa ser rescindido de maneira motivada, dependendo do tamanho da falha. São coisas diferentes. Sob a perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, a responsabilidade principal é do controlador, e se houver esse operador externo contratado para tal, também, inclusive de cunho solidário. Tem as exceções, culpa exclusiva do terceiro, ou ele demonstrar que não deu causa, ou que o incidente não aconteceu. E de outro lado, as sanções, que podem atingir, inclusive, até 2% do faturamento da empresa num teto, num cap de 50 milhões de reais. Advertências, e o principal, me parece, né, que é a questão da imagem. A imagem, o ganho reputacional ou a perda reputacional decorrente de um vazamento, do incidente, pode ser catastrófico. É algo que eu tenho comparado com aquelas inclusões das empresas na lista de trabalho análogo à condição de escravo, que muitas vezes nem porque havia ali uma discricionariedade para essa inclusão. E só que a coisa vai para a imprensa e não tem volta. E aqui nos incidentes de vazamento também é o que a gente tem visto acontecer, com grandes grupos, inclusive, e até os gigantes que controlam os dados no mundo. A Microsoft já sofreu vazamento, agora o Facebook, né, com o problema de sair do ar e estão aí dizendo que houve também um vazamento. Então, as sanções são rigorosas. E se serve de exemplo, na Europa, né, a autoridade europeia tem imposto penalidades pesadas, né, expressivas, e as autoridades locais de cada país também têm a sua autonomia para tal. O que mostra na Europa uma ainda discrepância. Tem países que são mais criteriosos, as multas são mais pesadas, na Holanda, na Inglaterra, e outros que ainda a autoridade tem sido mais informativa, como na França e na própria Alemanha. Então, isso é importante, é um ponto bem salutar que você mencionou, e toda essa teoria da responsabilidade civil, a própria construção do consentimento a partir da autonomia individual, da vontade livre, informada, a maneira como o consentimento tem que ser externado, né, expresso, tudo isso é pilar estrutural do direito civil, né, das obrigações, do negócio jurídico, das grandes teorias e doutrinas, do pacta sunt servanda, depois da teoria da imprevisão. Então, uma dica, né, se me permite, para quem está nos assistindo, para os estudantes, cara, a visão multidisciplinar é cada vez mais importante. Né? Não tem ramo do direito que é uma ilha. Não dá para você pode se especializar e deve, sem dúvida alguma. Mas se você não acompanhar tudo isso que está acontecendo, inclusive no concurso, né, o CNJ não aprovou a inclusão de outras disciplinas, o direito digital, a análise econômica do direito, direitos humanos, quer dizer, outras vertentes, direito previdenciário veio para a grade de graduação. Então a gente tem que abrir a nossa mente, né, como profissionais, para entender a coisa de uma forma multidisciplinar. E a nossa grade curricular ainda é muito formada para lead, conflito, processo. E o profissional de direito cada vez mais
se ele quer se destacar de alguma forma, ele precisa olhar 360 graus. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Tá muito claro isso. Também de forma prática, pensando nos médios, nos pequenos, e não, obviamente, nas grandes corporações, como você bem colocou, a maioria delas já está preparada e já estava até antes do próprio início de vigência das penalidades, que foi 1º de agosto agora de 2021. Mas quais as principais ações que você poderia indicar para o empregador da média e da pequena, para tentar se proteger sem ter esse investimento vultuoso? Mas o que ele pode fazer para tentar minimizar aí o problema decorrente da adequação à LGPD? Uhum. Bom, acho que o primeiro passo é entender qual é a cultura propriamente dita do negócio. Os pequenos, evidentemente, estão muito ainda associados à ideia da empresa familiar, daquela condução um pouco mais artesanal, mais caseira, no improviso, porque os empresários têm muita dificuldade, mais uma vez eu insisto nesse ponto, no Brasil, né? Ser empresário no Brasil é uma arte, cara, é algo surreal, né? Muitas vezes surreal. Então, basicamente, ou minimamente, dá para construir uma política para que norteie a gestão daquela empresa, por menor que ela seja. Então, olha, existe um e-mail corporativo, a empresa tem um domínio, cada empregado tem o seu e-mail. O que ele pode fazer com esse e-mail? Ele pode mandar qualquer coisa, ele pode acessar esse e-mail de fora dos equipamentos da empresa ou não. Deixar claro que a empresa monitora esse e-mail, que as informações não devem ser mandadas para outros e-mails que não aqueles dos clientes XYZ específicos. Né? Indicar, entender quais são as licenças dos produtos tecnológicos que ela usa, são licenciados, não são, dá para licenciar, ainda que seja menos, para que ela também tenha uma segurança, um conforto do fabricante. Adotar o máximo possível de armazenamento de dados nas nuvens, porque aí você também tem esse conforto dos gigantes que oferecem o serviço de armazenamento de dados na nuvem, que hoje é uma coisa simples. A gente tem isso no nosso próprio celular, não é custosa. E detalhe, né, dado pessoal é qualquer coisa, não é só o dado eletrônico, é uma ficha. Outro dia teve um exemplo, que eu não sei se você viu essa matéria, que uma loja lá de calçados do interior pegou um monte de currículo da galera e estava embrulhando caixa. Assim, é isso, sabe? É detalhe, são coisas que parecem idiotas, mas não são. Então, tomar cuidado, não vai usar aquilo, vai descartar, é descartar mesmo. Você vai falar para o cara, eu vou rasgar na sua frente e estou jogando fora, ou estou devolvendo na sua mão. Ou tenho aqui um picotador para papel, que ainda a gente tem muito papel, muito volume de papel. Entender o que tem que ser guardado, o que não tem. Então, se socorrer, claro, de um profissional, de um advogado principalmente, para que ele possa te indicar, olha, esses documentos funcionais não tem mais necessidade de você guardar, ou tem necessidade, e aí se o empregado falar que ele quer que você jogue tudo fora, você vai dizer, não, porque eu tenho uma obrigação legal aqui a observar, e eu nem preciso do seu consentimento para guardar esses documentos. Então, construir uma política, mesmo que simples, com o apoio e com a orientação do advogado, entender quais são as suas fragilidades, do que eu disse um pouco, licenciamento, política de e-mail, de utilização de internet, de um notebook, de um celular corporativo, e definir as prioridades. Do mais para o menos. O que eu consigo fazer? O que é mais perigoso? Então eu tenho, o mais perigoso é eu ficar mandando mala direto para consumidor, que eu comprei na Santa Efigênia um banco de e-mails. Então eu não vou fazer mais isso. Para com isso aqui, vamos tentar montar um mailing seguro, certificado, consentido, né, que eu possa trabalhar, porque é para o fomento da atividade, a lei, inclusive, apresenta isso no artigo 11 como uma das hipóteses do próprio legítimo interesse, né, o tratamento desse dado. Então, é entender cada setor, cada segmento, que tipo de informação é necessária e do que não é. Assim, condomínios, né, a gente vai no condomínio, poxa, outro dia eu fui num prédio muito imponente, que abriga ali grandes empresas. A pessoa da portaria pediu para eu tirar minha máscara para tirar uma foto, cara. Colocar o dedo na biometria para abrir uma catraca. São coisas que precisam ser pensadas, tá? Lógico, tem um aspecto da segurança, mas são dados sensíveis.
E quem me garante depois que aquilo vai ser descartado? Não vai, porque depois você volta e você passa, porque eles ainda estão ali armazenados. Mas ninguém te perguntou se você autorizaria. Não é só porque você deixou tirar foto, eu tenho ciência da foto, mas eu não consenti com o tratamento dela. Então os condomínios, né? Os condomínios não sabem o que fazem. Condomínio entra terceiro, entra empregada doméstica, entra pedreiro, entra buffet infantil, entra tudo. E aí, me dá o RG aqui, o CPF, a placa do carro. Então, assim, é uma coisa que você já deve ter percebido quando viajou por outros países, principalmente na Europa. Cara, pra você tirar uma foto com o europeu é muito difícil. Podemos tirar uma foto, ó, quem que vai sair? Não tem ninguém atrás. Vamos mais para lá, pega um fundo neutro. Não estou brincando, acho que você tá, né? Pode atestar o que eu estou falando. Eles têm uma preocupação, um zelo, uma cautela com a intimidade, com os dados, que vai se tornando cultural. Em algum dia a gente não usou cinto de segurança. Precisou vir uma lei para dizer, olha, é obrigatório. Pô, que saco, não quero. O cinto era abdominal, doía. Hoje ninguém anda de carro sem cinto. Então leva um tempo, mas a coisa precisa acontecer. É verdade. Eu acho que passa pelo entendimento do que efetivamente se busca, né? O que eu estou preservando? O que a lei quer preservar? O que ela quer proteger, né? Passa muito por isso. Eu acho que faltou, talvez, para as pequenas, para as médias, para a comunidade em geral, esclarecimento, né? E a gente também não pode exigir isso no momento de pandemia, pela situação econômica que a gente passa. Talvez seja meio utópico exigir que tivesse esse esclarecimento, campanhas de esclarecimento. Talvez a agência saia com isso também, né? De fazer a pessoa entender do porquê que ela tem que tratar os dados, do porquê que esses dados são importantes, do porquê que ela não pode pegar a minha biometria. Por que eu tenho que ir na farmácia e tenho que dar meu CPF para comprar? Quer dizer, eu não tenho que dar meu CPF, eu vou comprar e vou pagar. Vou pagar em dinheiro, vou pagar em cartão, mas eu não tenho que dar o meu CPF. E aí aí vaza a informação de que a rede de farmácias X vende os dados para o plano de saúde Y, que aí avalia na hora da entrada. Pô, mas você omitiu na sua declaração de saúde, mas há 3 anos você vai lá na farmácia comprar um omeprazol, você tem algum problema no estômago. Quer dizer, é essa amplitude dos dados que as pessoas não se dão conta, né? Eu acho que passa muito por aí também, né? A gente não quer viver o 1984, né, Constantino? Sociedade da vigilância, ela já existe, é uma realidade, mas, assim, tem que ter algum freio. E tem os documentários lá, as séries que foram aí, principalmente no passado recente, da Cambridge Analytics, né, que o Netflix apresentou, o dilema das redes, Social Dilemma, o próprio Black Mirror, daquele episódio da classificação das pessoas, né, que você dava nota para tudo, e criando, né, aquela ansiedade de ser superficial. Tudo isso é muito perigoso, tudo isso é muito ruim, né? Notícias de uma estruturação de lei de proteção de dados na China, mas não aplicável ao governo, né? Só as entidades privadas, claro, porque vai deter o controle e não vai querer que isso mude. Então, a sociedade da informação é transformadora. A Revolução 4.0, a velocidade impressionante de tudo que a gente tem percebido, a pandemia potencializou, o que era a Agenda 2030 já antecipou mesmo, e a gente está vivendo isso, todos esses desafios, todos esses dilemas, todos esses conflitos. O importante é fazer o que você está fazendo. Como é que o pequeno ou médio vai ter informação? Assistindo tuas lives, acessando conteúdos gratuitos, mas, sobretudo, em especial, buscando, né, a consulta, o apoio de um profissional. É fundamental fazer as coisas de uma maneira segura, acertada. Então, a advocacia tem esse papel central sempre, né? Artigo 133 da Constituição Federal. Somos indispensáveis, de fato, para toda organização e ordem social. E o advogado, ele exerce um papel transformador, não é só no conflito, mas é no preventivo, é na estruturação dessas políticas, por mais simples que sejam. A própria OAB disponibilizou cartilhas de adequação dos escritórios de advocacia à Lei Geral de Proteção de Dados, né, as comissões. Eu faço parte da comissão da Patrícia Peck, que é a Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados.
Então tem material, sabe, para que os profissionais também se atualizem e possam oferecer isso nos seus bairros, nas associações comerciais, nas cidades menores, né, pulverizar, fazer com que a coisa se torne uma prática positiva, né, que todo mundo entenda aquilo como algo de fortalecimento do desenvolvimento humano, e não de barreira para a atividade empresarial, para a concorrência, muito pelo contrário, vai excluir ou vai alijar quem é ruim, quem tem práticas nocivas e negativas, quem viola o necessário ali para essa proteção do mercado. E mais, né? E mais, a lei também se aplica ao Estado. Então, o Estado também precisa dar exemplo. O Estado precisa demonstrar como é que ele vai fazer para anonimizar dados dos processos, do PJE, dos processos que ainda são físicos, sem impedir que nós façamos uma consulta jurisprudencial, que nós conheçamos as teses discutidas, mas ele precisa proteger o titular daqueles dados. De que forma vai fazer isso? Como vai fazer? Porque não adianta só apontar o dedo e, olha, atividade empresarial errou aqui, ali, multa, tal. Que ainda bem, de novo, a NPD não tem essa postura. Mas ela é aplicável aos cartórios, é aplicável a todos os setores da nossa sociedade onde haja tratamento de dados. Então, é um grande desafio. Aí vem outra coisa aqui à minha cabeça, que voltando para o assunto do direito do trabalho, a relação com os sindicatos. Os sindicatos têm exigido das empresas o fornecimento de dados de trabalhadores não sindicalizados. É um absurdo isso. E as empresas ficam numa tremenda saia justa. O que eu faço? Não faz, não dá. Nem o consentimento para mim é suficiente para você fornecer aquilo. Depois o empregado vai falar que ficou sem graça, ficou constrangido e aí anuiu, mas aquela vontade está maculada. Sindicato, você quer sócios? Vai trabalhar, vai atrás, divulga o que você está fazendo, mostra boas ações. Tem entidades muito sérias, muito respeitadas. O Evandro está aqui conosco, né? Vai realizar aquele evento belíssimo. Nós vamos estar juntos em uma das mesas lá, né? Tratando de relações sindicais e tal. Tem entidades fantásticas. Mas, pô, nós tínhamos 16 mil sindicatos antes da reforma trabalhista. 5 mil caíram de uma vez e os outros estão claudicando, muitos. E aí não tem como apontar para a empresa e falar, me dá aqui os dados que eu quero entrar em contato, dá o teu banco de e-mails de empregado. Não. O sindicato não representa os empregados sob esse prisma. E tem gente afirmando isso. A Constituição Federal elege o sindicato como representante dos interesses coletivos daquela categoria. Até um ponto. Nós temos uma crise de representatividade no Brasil latente. Perfeito. Taxa de sindicalização é de 14% e olhe lá, e puxada para cima por causa do serviço público. Então nós precisamos, antes de mais nada, discutir a reforma sindical, garantir plena liberdade, ratificação da Convenção 87, para aí quem tem competência se estabelece. Então as empresas têm que tomar muito cuidado, porque leva para a mesa isso, impõe como uma dificuldade na negociação, as negociações estão emperradas na pandemia, a database, os índices de inflação explodiram, como você vai repassar isso para salário? Então a gente vive um momento difícil, desafiador, né, Constantino? É verdade. E falando de sindicato, eu tive hoje em Campinas e a gente estava tratando do Sind Mais 2022, que é um evento também bem legal. E o Paulo Ritz, que é presidente da Federação dos Trabalhadores de Refeições Coletivas, está falando que ele sempre ouviu que ele foi criado no mundo sindical em que ele ouviu sempre que o sindicato não poderia fazer muita coisa, oferecer muita coisa para o trabalhador, porque senão ele passaria uma ideia de assistencialista. Porque ele falou que foi a pior coisa que venderam para ele, porque na verdade é tudo que ele precisa fazer hoje para sobreviver. Claro. É se vender para o trabalhador, é dar assistência ao trabalhador, é trazer benefícios para que ele possa sobreviver. E é realmente isso, né? Pegando o gancho dos sindicatos, que eu concordo plenamente com o que você falou, é isso, né? É assim, para você ter o cara lá e para ele te pagar, para o trabalhador ficar satisfeito e não passar na porta do prédio do sindicato e falar, nossa, que bando de ladrão que tem aí, que é o que se fala, o sindicato precisa entregar, né? Precisa entregar para poder cobrar. E aí, com a queda da compulsoriedade, travou a língua,
tem que vender, né? É um serviço. Eu preciso ir lá e falar ao trabalhador: vem aqui ser meu sócio, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu te ofereço isso, que eu vou estar ao seu lado. E não simplesmente o que eles fizeram ao longo de anos, todos esses anos, sentar em cima da contribuição sindical obrigatória. Óbvio que a gente está generalizando, tem exceções, como você bem colocou, tem sindicatos sérios que já faziam isso, que independente de ter a contribuição, sempre prestaram ótimos serviços para a categoria e para os associados. Mas boa parte deles não se preparou, né? Sim. E aí fica difícil realmente dessa coisa acontecer, né? Mas, É, cara, entidade de cofres cheios e assembleias vazias, né? Ao longo de muito tempo por conta da compulsoriedade da contribuição. Quero registrar aqui, nós falávamos no início, né, do quão orgulho nos dá ser egressos da FMU, fomos graduandos, alunos e graduados pela Faculdade Metropolitanas Unidas. Professor Ricardo Guimarães, meu amigo Guima, também contemporâneo a mim, formado lá na FMU, um dos maiores nomes aí do direito do trabalho que nós temos no Brasil, um cara fantástico, deixou aqui um abraço para nós, está nos acompanhando. Então, Rica, beijão no teu coração, meu irmão. FMU na veia aí. tamo junto. Cara, passa muito rápido. Já temos aí 1h02, eu vou te liberar, que era o nosso compromisso. E tem muita coisa para falar. Quem sabe mais para frente a gente faz outras lives. Queria te agradecer imensamente por ter participado do programa, te agradecer aí por compartilhar tanto conhecimento conosco, com o pessoal que me segue sempre. Agradecer por ter chegado até aqui. São 70 programas, é uma alegria imensa para mim. São 70 semanas, 70 quarta-feiras aqui. Eu cheguei em cima da hora ainda, cheguei em casa, faltava 5 para 7. Atrasou uma reunião que eu estava na Paulista, mas consegui chegar a tempo, consegui fazer o programa. Agradecer a você, agradecer a todos que me acompanham nesse tempo todo e dizer que esse é o objetivo do programa, é levar conhecimento, é levar de forma clara, forma de bate-papo, sem o tal do juridiquês que tem que ficar em desuso, isso tem que ficar no passado, citação em latim. Eu acho que não é assim que a gente tem que se comunicar, a gente está em 2021 e a comunicação precisa ser mais fácil, fluir melhor. Então, esse é o objetivo e acho que hoje, mais uma vez, a gente conseguiu atingir o objetivo de tratar de um tema técnico, mas de uma maneira não técnica, que foi o que você fez muito bem. Então, queria te parabenizar, agradecer a todos, falar que a semana que vem a gente vai falar de e-commerce com o Jean. O Jean é fera no assunto e vai falar tudo sobre e-commerce com a gente. Queria te devolver aí para você fazer as suas considerações, mandar aí sua energia boa para nós nesse final de live, e aí eu finalizo depois. Mas a palavra é, como sempre, gratidão. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por compartilhar tanto conhecimento comigo, com quem nos acompanhou aí. Muita gente passou, a gente não consegue falar de todo mundo, mas sintam-se todos abraçados e com um carinho muito especial da minha parte. É isso aí, eu estou muito feliz, o tempo passou rápido demais, foi um prazer, um privilégio dividir a tela contigo nessa noite de quarta-feira, muita alegria mesmo, e que bom que deu certo, e que bom que num programa tão emblemático, né, numa data tão especial, 70 semanas, fôlego, de novo, é o que eu disse, você está prestando um contributo social muito importante, bastante relevante, como vou me permitir também aqui suscitar o que a gente tem feito no Ipojur, e que quem está nos acompanhando conheça lá o nosso canal no YouTube, as coisas que a gente tem feito também no Instituto, que também é dessa maneira, né, de trazer conhecimento, de discutir temas atuais, sem complicá-los, né, traduzindo, deixando de uma forma mais leve, mais perene, e a presença de todo mundo aqui também não deu para ver quem entrou, quem saiu, quem escreveu, porque a gente concentra no raciocínio, mas estou muito feliz, estou muito grato por essa conversa, por essa reflexão. Alguém escreveu aí que, perdi uma parte, acredito que o Constantino salvará a live, então depois dá para assistir, aí eu vou deixar também no meu perfil, no dele, aí vocês podem assistir com mais calma, divulgar por aí, seguir o perfil dele, acompanhar os novos programas. E também a gente está sempre à disposição, se mandar uma mensagem, dentro do possível eu respondo. O maior barato é trocar ideia, conhecer gente, a vida passa depressa demais, e o que a gente leva são as relações humanas, são
é o carinho, é a fraternidade, é o respeito, e isso, por todas as pessoas que nos unem, por todas as amizades em comum, eu tenho demais por você. Quero, né, te dar um abraço telepresencial caloroso e uma ótima noite. Muito obrigado mais uma vez mesmo, e que Deus continue te iluminando aí nessa tua missão. Amém, amém. Obrigado de coração e fica aqui, eu vou finalizar. Gratidão a todos vocês que fazem isso acontecer. Eu sou só o mediador e o facilitador para que a informação chegue até vocês. Continuem me acompanhando, continuem acompanhando o programa, a ideia é continuar com o programa. Então a palavra é gratidão. Gratidão a todos vocês e é isso. A gente tem que seguir, você colocou de maneira muito bem as relações humanas, né? A gente colocar o ser humano, voltar a ser humano, né? A gente parece que ao longo do tempo deixa de ser humano, né? E o que a gente precisa é voltar a ser humano de verdade. E é isso que eu busco também com o programa, é fortalecer as relações entre as pessoas. A gente vê vários amigos aqui passando, e é isso, gente. Não vou me alongar mais, a gente já extrapolou o tempo. É isso. Muito obrigado a todos vocês. Semana que vem tem mais. Sintam-se abraçados. Estou muito feliz pela marca de 70. Não é fácil, não é fácil chegar até aqui. E o mérito não é meu. Eu só venho aqui fazer na quarta-feira. O mérito é de todos vocês, inclusive você que aceitam o convite. Então, fica o meu parabéns aos outros 69 que passaram por aqui, tantos amigos queridos. Então, é isso. Vou finalizar por aqui. Boa noite, fiquem com Deus, se cuidem. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Beijo no Tchau, coração tchau. de cada um de vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu, tchau.